Eu acordei com um cântico: derrama sobre nós teu Shekinah. Mas aí eu não sei se o Senhor confundiu o Shekinah com a chuva, né? Mas brincadeira. Choveu a noite inteira, né? Então, assim, realmente quero concordar com o Roberto. Que alegria de ver cada um de vocês enfrentando, né, saindo da cama domingo de manhã com essa chuva toda. Realmente é só para discípulo mesmo. Então é uma alegria muito especial. Estamos com vocês. Estava com muita saudade da igreja. Fazia um tempinho, né? Tem tido um segundo semestre bastante intenso. Pela misericórdia do Senhor temos podido viajar juntos, Martinha e eu, tanto no Retiro Nacional, onde teve uma presença maciça aqui de Canoas, eu não sei quantos jovens, 25, glória a Deus, muito precioso a turminha lá, foram exemplares. Então, assim, muito legal. Tivemos ali éramos em torno de 400, acho que jovens, né? Acho que era isso, né? 400 jovens de todo o Brasil, mais de 70 cidades. Então, assim, a manifestação da glória do Senhor. E o mais lindo também é a repercussão que está havendo depois do retiro, das cidades, dos testemunhos, dos jovens. Muitos lugares não tiveram o privilégio de tantos como aqui em Canoas. Então, às vezes tem 2 ou 3 de cada localidade, mas esses 2 ou 3 estão se reunindo, estão aglutinando os jovens e adolescentes, estão mobilizando esses jovens, né, para evangelismo, para oração. Então é algo muito lindo. Foi algo tocante de ver esses 400 apaixonados por Jesus, cheios do Espírito, cheios da palavra, cheios da paixão, cheios do compromisso do Senhor de estender o reino de Deus. E já estamos com uma data para o ano que vem, né? Final de maio, né? Início de junho. Então pedimos aí a agenda do presbitério local também, para que possamos favorecer, porque é algo distinto. A gente tem visto assim, junto com Dani Souza, Azaf teve lá, Cacilhas, Dani Gotti, né? Então assim, Márcio, então tantos irmãos que estiveram cooperando. A gente tem visto o próprio Reinaldo, que depois esteve com vocês aqui, né? Tivemos um aquecimento lá, depois o retiro de vocês aqui em Canoas, o Reinaldo esteve aqui. Então foi tão lindo de ver essa interação e essa extensão do Senhor Jesus na vida desses jovens e adolescentes ao redor de todo o Brasil. E eu sei que vai dar muito fruto de várias formas aí, né? Glória a Deus, o Senhor está fazendo. A Marta e eu depois emendamos direto em Piracicaba em São Vicente. Tivemos ali um congresso chamado Adoração e Discipulado, 20 anos. Faz mais de 20 anos que anualmente praticamente temos feito ali um congresso junto com todos os queridos ali da Baixada, né, representado pelo Daniel Souza, que vocês conhecem bem, a Selma. Então também foi algo muito espetacular, a manifestação da graça, do poder de Deus. De novo, né, tivemos aquele momento de batismo no Espírito Santo. E uma coisa que me tocou muito foi que nós ministramos com um casal de irmãos, que os 2 eram autistas, e os 2 foram buscar batismo no Espírito Santo, e foi algo muito lindo, o derramar de Deus, sobre a vida deles, sobre os outros dezenas, né, de irmãos e irmãs que foram batizados no Espírito Santo. Também, naquele encontro ali, atrás de nós, né, a gente estava sentado na primeira fila, atrás de nós, tinha um casal ali da Baixada, um pouco mais, acho que depois de Mongaguá, tem outro nome ali, Itanhaém, eu não sei o nome, mas cujo filho deles, adolescente, jovenzinho agora, num dos encontros, eu creio que foi junto com o Michael, que nós tivemos lá ministrando, e naqueles rompantes do Espírito, antes de subir para começar a pregar, Deus me mandou orar por aquele rapaz. E aí ele falou: não, eu queria oração porque eu tenho uma perna mais curta.
Ele disse, tá bem, vamos orar por ti. Aí oramos, chamei o Michael, creio que foi o Michael, não sei se foi tu, Daniel, foi tu? Amém, glória a Deus, tá? E aí nós começamos a orar por ele, e para minha e a nossa surpresa, a perna mais curta cresceu mais que a outra perna. Eu disse, o que a gente faz agora? A gente manda compridar a outra, ou a gente manda encurtar de volta? Aquelas coisas meio quase irônicas, né, que Deus permite acontecer, mas aí Deus mandou voltar, né, então ficou perfeitamente alinhado. E ali, depois, esse rapaz que agora estava fazendo uma cirurgia, ele deu testemunho do médico, falando da cicatrização e da recuperação dele, dizendo, uma das causas pelo qual tu estás te recuperando tão rapidamente, é que tuas duas pernas são exatamente do mesmo tamanho. Isso é o nosso Deus, não há outro igual a Ele. Amém? Também algo peculiar que eu vejo que o Senhor tem feito, é um milagre e uma cura com casais que não podem ter filhos. De novo ministramos sobre isso, mas veio uma senhora, um casal com um filhinho, não me lembro agora se eram 1 ou 2, pequenos, e foi naquele mover ali, então no meio de tudo, às vezes tu não capta tudo, mas se eu entendi certo, a Marta não sei se estava junto depois, ou ela falou contigo, mas se eu entendi certo, ela disse que ela assistiu uma das palavras, até pelo YouTube, e ali Deus derramou uma fé no coração dela, e ela se apropriou, e ali, a partir daquele momento, Deus fez um milagre, e ali ela estava trazendo o fruto desse milagre de Deus, porque ela se apropriou, não podiam conceber, não podiam ter filhos, e ali Deus trouxe uma cura sobre a questão da esterilidade. Então Deus tem feito muitas curas nesse sentido, e eu sempre me lembro do Moisés tinha uma unção específica sobre muitas áreas, mas duas que nós fomos alvos, né, também, que era sobre queimaduras. Eu me lembro quando o Michael se queimou completamente o rosto dele, a gente brinca porque a orelha dele ficou quase um dumbo assim, né? Ficou aquela coisa grande assim, inchou. A Marta entrou no chuveiro com ele, com roupa e tudo, e ali nós chamamos o Moisés, e o Moisés ungiu ele, e orou por ele, e ele ficou curado, sem nenhuma sequela. Mas outra área que o Moisés tinha muita unção, era sobre essa questão de casais, e de alguma maneira, eu vejo que o Senhor tem dado uma continuidade nisso. Então eu quero transmitir fé nessa manhã, que Deus tem muito mais, e Deus quer trazer essa multiplicação da abundante graça dele, em nome do Senhor Jesus. Depois nós tivemos um pit stop em Porto Alegre, e voltamos para o Rio de Janeiro, onde tivemos juntos de novo com Dani e a Selma, né? E ali com casais, quase 70 casais, na região do Rio de Janeiro, Grande Rio, estado do Rio, e ali foi também uma manifestação preciosa, né? De novo afirmando as verdades, né? De que o matrimônio, o casamento, tudo vem de Deus, é por meio de Deus, e é para Ele, para a glória dEle, a Ele pois a glória eternamente, amém. Na quarta, agora no feriado, subimos para Porto Velho e Guajará-Mirim, aí já é Rondônia, estava olhando ali a temperatura, 38 graus, mais ou menos. Então, Senhor, prefiro chuva, não sei, mas precisamos de muita oração. Vai ser a primeira vez que a Marta vai de novo, nesse novo tempo, nesse resgatar de muitas localidades, muitos obreiros, muitos casais, muitas famílias quase destruídas por situações, mas o Senhor quer trazer esse resgate. Então ainda precisamos da oração de vocês aqui nessa manhã, por nós nessa empreitada. Vamos ficar 10 dias ali na região de Porto Velho, depois Guajará-Mirim, depois voltamos para Porto Velho. Então realmente é um desafio na presença do Senhor. Esperamos assim um milagre de Deus em muitas vidas, um jorrar de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra profética, discernimento de espíritos.
Graças a Deus, Martinha vai junto, então vamos estar como equipe ali, ombreando com tantos companheiros queridos ali. Amém? Então é um pequeno brief só, para vocês saberem, né, por onde a gente anda. E depois só tem mais uma viagem para o Chile, e aí está acabando o ano, né? Então, glória a Deus. E aí Jesus volta. Aleluia, mas que alegria. Nos apresentamos diante de Ti nessa manhã, Senhor. Tu tens sido fiel em cada saída, em cada viagem, em cada ministrar com tantas localidades. É uma alegria, Senhor, sermos uma equipe, e nesses mesmos dias, Senhor, pessoas indo para Manaus, equipes indo para Campo Grande, outros indo para Boa Vista, outros indo para Moçambique na África, outros indo para Cuiabá logo mais. Senhor, que preciosidade, que é o Teu corpo se manifestando nessa cooperação apostólica. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu cuidado sobre a vida da Tua igreja, e que essa palavra nessa manhã, no qual queremos abrir as Tuas Escrituras, Senhor, possa redundar numa medida de fé. Tu sabe que eu tenho te suplicado uma medida recalcada, sacudida, transbordante de fé sobre cada coração aqui, que possa trazer uma consequência prática na vida de cada irmão, irmã, casal, cada família, em nome do Senhor Jesus. Abundante graça sobre a vida da Tua amada igreja nessa manhã. Traz um presente para a vida deles, uma medida de fé. Traz lembranças de pessoas que estão afastadas, pessoas amadas que estão no círculo de relacionamento deles. Traz lembrança em fé sobre essas pessoas, como o Xande orou aqui, sobre essas vidas que nós estamos alcançando. Manifesta a Tua glória, traz sonhos, traz visões, traz palavras. Senhor, nós dependemos inteiramente da Tua abundante graça, em nome do Senhor Jesus. Tem um texto nas Escrituras que Jesus fala que o escriba, aquele que é versado nas Escrituras, ele é como se tivesse um baú, e desse baú de tesouro, ele traz coisas novas e coisas velhas. Na ida para o Rio de Janeiro, agora preparando o retiro de casais, eu fui pegando meus alfarrábios, meus pergaminhos, né? E Deus renovou uma palavra sobre a salvação de toda a família, de toda a casa. Eu sei que não é desconhecimento de muitos de vocês já conhecem essa expressão do oikos, no sentido amplificado da família, casa, relacionamentos, contatos que cada um de nós temos. E no pré-retiro que nós tivemos com os casais, então trouxe essa palavra para a amada igreja lá no Rio de Janeiro, e a partir disso o Senhor trouxe um renovar de Deus, e eu sei que foi algo do Espírito Santo, porque Deus trouxe uma nova unção, trouxe nova revelação. É interessante quando a gente volta a falar e a estudar um assunto que a gente já estudou, já ministrou várias vezes, mas quando ele vem de novo, ele vem com um novo óleo, vem com óleo fresco, e é assim a aspiração que eu tenho nessa manhã contigo. Amém? Não sei se os irmãos têm ali o PowerPoint pronto, está ali, está bonito ali, salvação de toda a casa. Pode botar o próximo, bem simples. Quero falar de uma forma bem resumida, de uma forma bem simples, mas que vai gerar fé no teu coração e no teu espírito. Abra comigo em Atos 10, próximo slide. Nós vamos ver ali para mim é o texto base dessa compreensão, quando nós falamos da salvação de toda a casa, de toda a família. Abre em Atos 10, fala a respeito então de Cornélio, vai nos falando a respeito esse esclarecimento, onde o Senhor nos revela então. Esse capítulo é chamado por muitos como Pentecoste dos gentios,
Eu não tinha me dado conta, mas num dos comentários eu li que fazia 10 anos que tinha acontecido o Pentecoste em Jerusalém. E agora no capítulo 10 se passaram 10 anos, entre capítulo 2 de Atos e capítulo 10. Então havia uma certa expectativa do Espírito Santo de se derramar, não só sobre os judeus, mas também sobre todas as nações, sobre todos os povos, alcançando dessa maneira as vidas. Então Atos 10, antes de chegar no versículo 24, depois você lê todo o capítulo com calma, mas esse Cornélio, ele era um centurião, significa ele era comandante de 100 soldados, obviamente, de Roma. Ele era um homem piedoso, ele era temente a Deus, e eu não tinha me dado conta, não só ele era, mas também toda a sua casa, diz no versículo 2, fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Esse, fixando os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, e aí ele especifica Simão, que tem por sobrenome o Pedro, porque esse Simão, Pedro, está hospedado como outro Simão. Olha o detalhe, esse Simão curtidor, a residência está situado à beira-mar, o CEP é 91-220-050, o CPF é 353-84, o número do WhatsApp só faltava isso, Eu fico impressionado, como é que pode o Senhor conhecer o nome, conhecer a pessoa que está morando, conhecer a residência, que situação geográfica tem essa residência, quem é o Simão, quem é o Simão curtidor, quem é o Simão Pedro, tudo isso porque o Senhor tem interesse de alcançar as vidas. E aqui, eu já ministrei contigo, com a amada igreja aqui, sobre isso, mas você tem liberdade de pedir para o Senhor enviar seus anjos. Amém? Nós não temos autoridade sobre comandar anjos, isso é heresia, mas você pode pedir: Jesus, tu que és o cabeça de todo o principado, potestade e anjos, Senhor, envia teus anjos a favor daqueles que vão herdar a salvação. Isso é lícito, isso é permissível, e isso então, Senhor, começa a liberar uma ação sobrenatural sobre as vidas, com visões, com sonhos, com palavras. Então esse Cornélio, ele então chamou 2 dos seus domésticos, versículo 7, e ele também chamou um soldado piedoso, que estava a seu serviço, e eles desceram a Jope. Agora, olha só, enquanto que o Cornélio tem essa visão, desse anjo, Pedro, que estava lutando com alguns preconceitos, ele também recebe uma visão. Ele estava ali orando antes de começar a almoçar, e aí ele recebe de novo uma visão, 3 vezes repetido, Deus falando para ele não considerar impuro aquele que Deus considerou puro, porque para os judeus, gentio, ir na casa de um gentio, ir na casa e almoçar ou comer com um gentio, era blasfêmia, era uma aberração, eles não podiam fazer isso. Mas aí Deus quebra a caixinha, e quebra os paradigmas. E ontem, ministrando essa mesma palavra lá em Porto Alegre para os jovens, Deus me deu uma palavra de conhecimento, que para nós alcançarmos as vidas, nós precisamos sair da nossa caixinha engessada. Amém? Nós precisamos quebrar paradigmas de preconceitos, que eu e você possamos ter com as vidas, para que o Senhor possa alcançar. Então também eu ouso trazer a palavra que Deus me deu ontem,
foi algo na hora, espontaneamente, ele não tinha pensado nisso, mas de novo eu sei que é algo que o Senhor está trazendo esse fundamento. Aqueles dois servos e aquele soldado chega, então, com Pedro, o anjo diz para Pedro: desce logo, tem 2 homens te procurando, levanta-te, versículo 20, vai com eles, em nada duvidando, porque eu os enviei. E aí nós chegamos no versículo 24, quando eles chegam então em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e seus amigos íntimos. Então, quando nós falamos de salvação de toda a casa, toda a família, nós estamos falando de algo que é amplificado, não é algo restrito somente pai, mãe, filhos, a família básica, a cerne, mas nós estamos falando de um conceito diferenciado, de família ampliada. Aqui nós tínhamos Cornélio, nós tínhamos a sua casa, a sua família, seus parentes. Não esqueçam que tinha 2 dos seus domésticos, os seus empregados, vamos colocar dessa maneira. Tinha seu soldado, e aí depois tinha mais 99, porque tinha 100 soldados debaixo do seu comando. Claro que nem todos estavam naquele dia. E ele tinha reunido toda a sua casa, toda a sua parentela, todos os seus amigos, e é isso que significa a salvação de toda a casa. Pula comigo para Atos 11, 14, que vai trazer ali o contexto, porque daí os irmãos ficam sabendo que ele tinha se contaminado com povo que não era judeu, os gentios que somos nós, e eles vieram inquiri-lo sobre isso. E aí no versículo 13, 14, 12, 13, 14, ele vai contando: o anjo de pé em sua casa envia a Jope, manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Onde está a casa? Esse oikos, é óbvio que não é uma casa física, até coloquei um X ali depois, mas é toda essa família. Mas essa família significa Cornélio, parentes, amigos íntimos, os soldados e os servos dele. É isso que Deus quer alcançar quando ele fala tu e toda a tua casa. Então agora eu queria te pedir para repetir em voz alta comigo: eu e toda a minha casa, a salvação de Deus vai alcançar através da minha vida, toda a minha casa, toda a minha parentela, todos os meus amigos, os meus companheiros, os colegas, vizinhos, conhecidos. Essa é a minha casa, esse é o meu oikos. Você diz amém? Eu creio que a próxima tela mostra de uma forma, na tentativa, pode colocar, desse gráfico de que todos nós temos ao nosso derredor círculos de relacionamentos e de contatos. E como os irmãos testificaram aqui, hoje até através das mídias sociais, através do Instagram, do WhatsApp, através do Facebook, ou seja, outros contatos, né? Tu tem uma rede de relacionamentos com essas pessoas. Então, obviamente, seja presencial ou relacional, seja algo pessoal, mas também de outras formas, seja teu trabalho, seja colegas na tua faculdade, na tua escola, na tua vizinhança, na tua rua, seja na escola dos teus filhos, seja no cabeleireiro ali, né? Eu sempre acho que as melhores evangelistas são as cabeleireiras, porque elas fazem a cabeça.
Fico ali, né, cortando, massageando, lavando. Senhor, toca, Senhor, queima, Senhor. Oh, Senhor, né, converte, né, vai orando em línguas, vai profetizando, imposição de mãos, né, é uma maravilha. Glória a Deus. Então você tem inúmeras formas. Então, neste momento, dá uma pausa comigo, fecha os olhos por alguns segundos, não dorme, o soninho depois do almoço, tá? Mas agora não, agora toda a atenção, mas fecha os olhos por um instante, para tu ver, pelo teu espírito, pessoas do teu contato e do teu relacionamento, se achegando a Cristo e se convertendo. O Senhor vai estar te dando agora nomes, vai te lembrar de pessoas, até afastadas, longínquas, mas que o Senhor vai estar resgatando, ainda nesse ano, ainda nesses próximos dias, o Senhor vai te usar, para tocar, vai nos usar, eu quero me incluir, em nome de Jesus, toca na vida de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos, mostrando que o que eu estou te falando, não é uma coisa extraordinária, uma exceção. Quando trazemos dessa forma, esses exemplos, creio que coloquei 9 somente ali, né? Mas eu vou citar, não vou entrar em todos os detalhes, né? Porque nós ainda temos almoço hoje, né? Com a família aí, glória a Deus. Então assim, mas simplesmente eu vou dar uma pincelada, em alguns eu vou entrar um pouquinho mais, outros vou só citar. Mas quando você vê uma sequência dessa, você tem fundamento, tem uma doutrina, e você pode começar a se apropriar. Eu e a minha casa, todos vão se converter. Eu e a minha família, meus filhos, genros, noras, netos, pais, mães, tios, amigos, colegas, companheiros, conhecidos. Senhor, eu quero reivindicar todos para a salvação. O primeiro exemplo é Noé, está ali na tela. E hoje no dilúvio que nós viemos para cá, eu disse, meu Deus do céu, está chovendo de ontem para hoje, imagina 40 dias e 40 noites que foi no dilúvio, e não somente choveu, mas as fontes debaixo da terra se romperam, jorrava água de dentro da terra para fora, e de cima para baixo. Eu disse, meu Deus, que bom que o Senhor prometeu que nunca mais haveria dilúvio, então essas chuvas vão parar também. Aleluia, em nome de Jesus. Mas Noé, capítulo 7 de Gênesis, Noé era homem justo na presença do Senhor, e por causa que ele temia a Deus, Deus colocou sobre a vida dele graça, e Deus mandou ele fazer uma arca. Todos nós conhecemos a história, para que ele então aparelhasse essa arca, diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, divinamente instruído, ele preparou essa arca, na qual então, toda a sua família, disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa. Diga mais uma vez comigo, eu e toda a minha casa. Quando eu encontro esses insights de Deus, assim, do Espírito Santo, essa repetição, desculpe a expressão, eu fico doido, eu grifo, eu sublinho, eu rascunho, né? Eu tento, como é que eu posso destacar isso, para que isso entre no meu espírito, eu e toda a minha casa, está escrito aqui, Senhor. Noé entrou, ele aparelhou a arca, versículo 5, Noé fez tudo segundo Deus lhe ordenara, por causa das águas do dilúvio, versículo 7, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Versículo 13, repete a mesma coisa. E antes do Dani foi o primeiro a casar com a Tiele, já faz 10 anos, Tiele? Já, né? Meu Deus, como passa. Mas antes do Dani conhecer a Tiele,
antes do Jonathan casar com a Ana, antes do Michael casar com a Thaís, né? Michael foi, né? Ele já tinha, o Dani já tinha conquistado o sogrão ali, o Mike só entrou no vácuo ali, né? Entende? Na lambuja ali, né? Mas eu tinha colocado ali, nesse capítulo, Jonathan, Dani, Michael e as noras. Nem sabiam com quem seriam, as preciosidades que Deus nos daria, mas eu já estava profetizando a salvação de toda a casa. Eu e a Marta, o Jonathan, Dani e Michael, e depois, aleluia, com a vida da Aninha, com a vida da Tiele, com a vida da Thaís, e agora com a gurizada e as gurias, a salvação de toda a minha casa. É direito meu, é direito teu. Amém? Os filhos perdidos vão voltar, os afastados vão voltar. Eu tenho absoluta certeza em fé. Vai tomando posse da promessa do Senhor. Quando eu estava revendo essa palavra, me veio 2 exemplos que eu coloquei na tela. Um anti-exemplo e outro exemplo, confirmando. Eu nunca tinha visto que em Gênesis 19, com Ló, os anjos, quando chegam em Sodoma e Gomorra para salvar a casa, a família, e os que ele tinha por direito naquela cidade. Capítulo 19 de Gênesis, versículo 12, disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Atenção, quem são os teus em Nova Santa Rita? Quem são os teus em Sapucaí, em São Leopoldo, em Canoas? Quem são os teus no teu trabalho, na tua faculdade, no teu escritório? Os anjos perguntaram para Ló: teus filhos, tuas filhas, teus genros, tudo quanto tens na cidade, faze-os sair deste lugar. O olhar de Deus, através de um de nós, em cada situação, quer alcançar todos. Ló podia ter tirado seus genros, mas ele não andou da mesma forma como Noé. As filhas ele conseguiu tirar mal, a esposa olhou para trás e virou estátua de sal, e as 2 filhas, por incredulidade, embriagaram o próprio pai, e depois conceberam do próprio pai, e ali viraram 2 nações, que sempre trouxeram maldição e problema para todo o povo de Israel. Inclusive, o começo dos sacrifícios de Moloque começou através de uma nação, que começou a partir de uma das filhas. Me tocou tão fortemente: Senhor, tu queres que eu e toda a minha casa sejam salvos, que eu possa aparelhar uma arca, divinamente instruído. Me parece que Noé, de novo, por 100 anos, proclamou e pregou a vindoura ira de Deus sobre aquela época, a longanimidade de Deus. Senhor, eu quero ser fiel na minha geração, e eu quero salvar todos os que tu tens para salvar através da minha vida. E ali que Deus me lembrou de novo de Atos 27, versículo 24, de Paulo no naufrágio. Te lembra no naufrágio de Paulo? Ele indo para Roma, o navio naufraga, ele tinha tido uma palavra de conhecimento que eles iam passar por um acidente. O centurião ali, o comandante Júlio não quis ouvi-lo, fizeram igual, e eles sofreram naufrágio, ficaram 14 dias à deriva. Mas ali no meio daquele capítulo, vale a pena tu ler: o Deus a quem eu sirvo, de quem eu sou, seu anjo me visitou hoje, e ele disse para mim, versículo 24, que ninguém vai morrer, porque Deus me deu de presente as 276 vidas desse navio.
É claro que tu já tinha visto esse texto. Está escrito ali: te dou de presente as pessoas nesse navio. Era o oikos dele, era a rede de relacionamento de ele. Deus deu aquelas 276 vidas. Não sei se todos se converteram, mas salvou da morte, do naufrágio, do afogamento. Todos chegaram na ilha, depois na ilha ainda, ele foi mordido por uma víbora, e aí os pagãos ali falaram: olha a justiça, né? Agora ele escapou do mar, mas vai morrer. Como ele não morreu na hora, é um Deus. A opinião pública muda muito rapidamente, naquela época e agora, né? Eu quero te dizer, que no teu contexto, tem vidas que vão se converter e se salvar, através da tua vida. Aqui, os teus, seja Ló em Sodoma e Gomorra, seja Paulo no naufrágio, eu quero dizer para ti que Deus turbinou a minha fé, deu um upgrade, deu um energético, eu cresci na fé. Senhor, eu tenho direito de reivindicar as pessoas do meu relacionamento, para que se convertam. Você diz amém? O segundo exemplo é de Êxodo, só vou citar, nós conhecemos bem. Êxodo 12 vai falar de algo que às vezes pode ser que tu passa direto e não te dá conta, mas era um cordeiro por família, não era um cordeiro por indivíduo, era um cordeiro por família. Versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Oh Jesus, a salvação é individual, é uma decisão pessoal, mas Deus quer incluir toda a tua casa, toda a tua família, toda a tua parentela. E se não bastasse, não era só os filhos, a esposa, que aquele homem passando o isopo com o sangue do cordeiro nas umbrais da porta, para que o anjo destruidor passasse reto, então houvesse a salvação para toda a sua casa. A palavra do Senhor diz: se a família era pequena, então convida teu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Versículo 4, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. E aqui o cordeiro representa o Cordeiro Santo de Deus, que é Jesus. No mesmo capítulo, no final, fala dos escravos circuncidados, fala até dos estrangeiros circuncidado. Cabe na casa os escravos que tinham feito a circuncisão, tinha lugar para os estrangeiros circuncidados, para os vizinhos judeus, a casa era aberta. Tu podes fazer assim comigo? Dilata o teu coração, dilata o teu tempo, a tua casa, o teu interesse, para que na tua casa se encontre lugar para os vizinhos, para conhecidos, para colegas, até para estrangeiros, se converterem através da tua vida. Você diz amém? O terceiro exemplo é de Raabe, Josué capítulo 2, olha só que exemplo impressionante. Josué, na conquista da terra prometida, antes de entrar na terra de Canaã, mandou espias, e aqueles espias então entraram, ouviram, viram, e na saída ali, tiveram que esconder, e foram abrigados pela Raabe, uma mulher pecadora, prostituta, mas os espias se esconderam ali, ela em fé escondeu eles, versículo 18, versículo 19, e aqueles homens então falaram: vindo nossa terra,
Tu vais atar esse cordão de fio de escarlata vermelho à janela por onde tu nos fizeste descer. E se tu não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai, qualquer que sair para fora da casa, da porta, do sangue sairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo, em tua casa, sobre a nossa cabeça, se alguém lhe puser a mão. E ela então diz, segundo as tuas palavras, versículo 21, assim seja. E ela as despediu, eles se foram, e ela atou o cordão vermelho à janela. Capítulo 6, versículo agora 23, 24. Entraram os jovens, os espias, tiraram a Raabe. Agora atenção, por favor. O pai, a mãe, seus irmãos, tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela. Aquela mulher, cheio de fé, ela não, eu fico imaginando ela saindo correndo, e abordando pai, mãe, irmãos, e no versículo anterior de capítulo 2 não fala, mas ali fala toda a parentela dos pais, e não somente parentela, ela ainda juntou na casa dela todos os seus bens, e os bens dos pais, e os bens dos irmãos, porque o único lugar que ficou do muro de Jericó intacto foi a casa dela. Eu não sei se tu te deu conta, mas a Raabe depois, ela é, como se chama, antecedente de Boaz, Obed, Jessé, Davi, Jesus. Eu sou apaixonado pelo Senhor, que Deus levanta uma família, a família de uma mulher pecadora, prostituta, salva ela e toda a sua casa, e coloca ela na genealogia, de quando virá o Messias, o Filho de Deus. Ah, Jeová, como tu é lindo. Amada, amado, não há preconceito da parte do Senhor para a tua vida. O Senhor te tocou, teu passado foi perdoado, e hoje o Senhor te levanta como uma mulher de fé para a salvação de toda a tua casa, família, irmãos, pais e toda a tua parentela. E através de ti, o Senhor virá pela segunda vez e buscará para si a sua amada igreja. Você diz amém? Me dá vontade de orar um pouquinho. Levanta as tuas mãos. Vai gerando fé, vai gerando unção, vai gerando revelação. Senhor, quebra a incredulidade, quebra a dureza, quebra o conformismo, quebra a estagnação do nosso espírito. Agora levanta um espírito fervoroso na vida de cada um de nós, uma expectativa santa da obra que tu vais fazer na vida de cada pessoa aqui, homem, mulher, casal, solteiro. Não há limites para aquilo que tu quer fazer. A salvação de toda a casa. Quando nós vamos para o Novo Testamento, em João 4,53 fala do oficial do rei. Ele tinha seu filho doente, eles foram pedir a cura para o Senhor, e o Senhor diz: pode voltar para casa que teu filho já vive. Eram 2 dias de caminho, quando o pai pergunta, que horas foi que o mestre falou aquela palavra? Eles disseram: foi exatamente naquele horário. E ele diz: foi exatamente naquele horário que o meu filho ficou livre da febre e da doença de morte. E a palavra diz: creu ele e toda a sua casa. O outro exemplo é de Zaqueu. De novo Jesus entrando,
Zaqueu escondido na árvore. Colocou ali, pode colocar o próximo ali. Jesus para debaixo da árvore. Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus queria ver Zaqueu. Ele para debaixo da árvore e chama Zaqueu pelo nome. Já te deste conta disso? Quem soprou para Jesus o nome de Zaqueu e que Zaqueu estava escondido? Espírito Santo. Deus vai te dar o nome de pessoas que tu vais encontrar na rua, desconhecidos, e vai me dar também, e vai me dar o quadro, a situação, e ali Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, eu quero ir para a tua casa. E ali nós conhecemos a história, né? Zaqueu desceu pulando, entrou em casa. Vocês me ajudam no português, eu creio que ele chegou esbaforido, né? É isso? Esbaforido, é bar, tá? É gaúcho, né? Claro, tá? Esbaforido, tá? Chegou, entrou a porta dentro, nem tirou o sapato. A dona Zaqueia, né? O nome dela, criticou o marido, né? Ele disse: mas que é isso, homem? Como é que tu está entrando? Eu acabei de passar aspirador, né? Nem comprei o robô ainda para limpar aqui a casa, tá? E tu entra sujando toda, né? Mas é que nós temos hóspedes. Aí ele diz assim, ela falou: mas quem convidou hóspedes? Tu nem me avisou, nem passou o WhatsApp, nem passou mensagem, e agora está dizendo que vem Jesus, e 12 com ele, e eles comem mais do que os adolescentes no passadia. Se eu fosse pai de adolescentes, eu subsidiava, porque 25 pila para adolescente almoçar, jantar e tomar café da manhã, tu está saindo no lucro. Eles comem muito mais na tua casa, manda no passadia, vai sair lucrando. Jesus chega com os 12, ali inverte a ordem. Antes era a dona Zaqueia que mandava, agora o Zaqueu veste as calças, né? Se converte, né? Põe a mulher no lugar e diz: eu quero me arrepender, eu quero restituir tudo que eu roubei, eu quero devolver 4 vezes mais. Ali o Senhor fala no versículo 9, se não me passa a memória: hoje houve salvação nessa casa. Profetiza comigo: vai haver salvação em muitas casas. O Senhor vai converter Zaqueu e a dona Zaqueia, vai converter o fulano, Beltrano, vai converter o ciclano e o mengano, vai converter vidas ao nosso derredor. O próximo exemplo já citamos, é Cornélio. Pula direto comigo para Lídia e o carcereiro. Capítulo 16 de Atos, já falei várias vezes para você. Atos 16, 15 fala da Lídia, de novo uma mulher. Não era homem, não era casal, era uma mulher, provavelmente viúva, comerciante, ela e toda a sua casa. A palavra fala aqui, Deus abriu o coração dela, e ela acolheu a palavra, ela creu e foi batizada, com toda a sua casa. De novo, ela e toda a sua casa. As gurias, diga comigo: eu e toda a minha casa. Eu sou uma Lídia. A salvação vai alcançar toda a minha família, amigos, funcionários, colegas, parentes. Deus vai tocar, e através da minha vida, todos vão se converter em nome do Senhor Jesus. É lícito você pedir: Espírito Santo de Deus, abra o coração dos novos contatos, toca, dá sonho, dá visão, dá revelação. Fazendo um parênteses aqui, ontem nós estávamos junto com o Mário César e a Kathleen, eles estavam no grupo lá em casa, na quinta-feira também com os demais. Fernando e Diniz estavam contando das viagens deles para a Europa, Bélgica, Polônia, Alemanha, e no meio disto, o Mário falou a respeito de um discípulo, de um casalzinho, recém-convertido, e aquele rapaz recém-convertido, ele teve um sonho, bem assim difícil, um sonho negativo assim, e ele não entendeu direito, mas depois Deus mostrou para ele, que era de alguém do trabalho dele, que estava querendo se envolver, ou que ia ser convidado para se envolver com macumbaria.
E ele então no trabalho, não sei se no próximo dia, ali no mesmo dia, ele teve contato com uma senhora que chamou ele colega de trabalho, e quando ele conversou com a senhora, o Espírito Santo diz: o sonho que eu te dei é para ela. E ele então falou: eu não te conheço, não sei direito, mas eu sonhei sobre uma situação que alguém vai te convidar para uma sessão espírita, ou para um culto de religião afro, de macumbaria, ou algo desse tipo. Quem te convidar, ou quando te convidar, não aceita, porque não é de Deus. Aquela mulher disse: mas eu não sei de nada, nunca me aconteceu. Mas saiu de lá. De tarde a mulher volta correndo e diz: aconteceu. Logo depois que tu saiu, uma pessoa do meu setor me convidou. E aí eu disse não, porque não é de Deus para mim me envolver com essas coisas das trevas. É bom trabalhar com o Senhor, né? Dessa forma, com recursos supernaturais. Nós precisamos caminhar em fé. Nós precisamos abordar, nós precisamos comunicar a palavra do Senhor, e o Senhor vai fazer o seu milagre. Feche o parênteses, a Lídia se converteu, com toda a sua casa. Mas no mesmo capítulo, nós temos o famoso carcereiro. Se a gente diz que a Lídia era contato tipo A, de aberto, ela estava pronta para a colheita. Ela ouviu, creu, se converteu, se batizou, depois convidou até os discípulos, os apóstolos, para ficar na casa dela. Ela ia, a casa toda se converteu. Contato tipo A, de aberto. Em contraste, você tem o carcereiro, que aí não é nem B, C, D, E, F, G, H, é um contato tipo T. T de terrível, T de tenebroso. Porque esse carcereiro, ele era mau. Ele tinha açoitado os apóstolos, prendido eles no cárcere interior, prendido os pés no tronco, e ainda algemado os cabras. E à meia-noite tinha a sessão gospel na cadeia. Lançamento do último streaming e do último CD da dupla sertaneja Paulo e Silas. Eles estavam cantando louvores e orando ao Senhor, e o carcereiro nem chegou, não foi, ficou dormindo no sono da iniquidade, do pecado, da consciência endurecida. Ele nem foi lá prestigiar os apóstolos, não foi no culto, ficou em casa, dormindo. Alguns aqui, não hoje, né? Brincadeira, né? Alguns ficaram em casa, ele ficou dormindo, não estava nem aí, não foi, deixou Paulo e Silas orando, louvando o Senhor. Aqui eu te dou uma dica, só que tem que ser usado com muito critério, porque é um pouco perigoso, principalmente se nós estamos falando dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo, porque você às vezes dorme na mesma cama. Então assim, você precisa cuidar do que você vai pedir, porque o Senhor mandou um terremoto. Eu creio que em torno de 7,8 da escala Richter espiritual de Deus. Sacudiu a cadeia, as portas caíram, os ferrolhos, as algemas caíram. Agora me diz, como é que um terremoto liberta as algemas? Me diz isso. Era um terremoto com anjo. Os troncos foi solto, as portas caíram. Paulo recebe uma palavra de conhecimento, porque o homem, ele era responsável, o carcereiro, pelos presos, ele ia se suicidar. Paulo do interior grita: não te faça mal. E aquele homem endurecido, empedernido, completamente cauterizado, olha só a piada de Deus, a ironia de Deus. Aquele homem que não queria saber nada de Deus, totalmente terrível, ele se chega, se prostra, trêmulo, ajoelha na frente dos apóstolos e pergunta: o que eu faço para ser salvo? Que change,
Menos de 24 horas. Aquele homem que não queria saber nada, era contrário ao evangelho, tinha açoitado os apóstolos, prendido eles, estava dormindo no sono da sua ignorância espiritual. Agora ele chega trêmulo, pergunta: o que eu faço para ser salvo? E o versículo 31 fala: crê, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, será salvo? Será salvo? Tu, e quem mais? Toda a tua casa. E naquela mesma noite, ele ministra o evangelho, são batizados, naquela mesma noite, voltam para casa, acho que eram gaúchos, porque tudo acaba em pizza, eles colocam a mesa, e termina em festa, e ali é o segundo grupo caseiro, que começa na igreja em Filipos, primeiro da Lídia, e agora o carcereiro. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Eu sei que alguns de vocês lutam com algumas pessoas que estão afastadas, ou resistindo ao evangelho. Começa a orar: Senhor, eu quero um terremoto na vida do meu amado, da minha filha, do meu filho, do meu marido, da minha esposa, do fulano, do Beltrano. Senhor, 7.2, 8.4, para esse aqui, Senhor, 9.6, toca, Senhor. Eu quero orar, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque tu é Deus dos impossíveis, tu é Deus de poder e de glória. Você diz amém? Só não te assusta quando acontecer, porque tu está junto no terremoto, mas não vai te fazer mal, nem a pessoa pelo qual tu está orando. As perdas ou abalos vão ser para salvação. Mais uma vez, fecha teus olhos e ora comigo. No teu íntimo, tu pode mencionar a pessoa pelo nome. No íntimo, tu pode pronunciar: Senhor, fulano, beltrano, ciclano, mengano, Senhor, toca, envia teu terremoto, para que se transforme de um contato tipo T, para um contato tipo A, aberto, pronto para se converter. E na hora eu quero ter palavra de sabedoria, na hora eu quero ter palavra de discernimento, e de conhecimento, e profecia, para que a depressão, para que o espírito de suicídio não toque. Senhor, queremos guardar a pessoa que está sendo alcançada. Eu quero ser instrumento de salvação para toda a minha casa. Se não bastasse Crispo em Atos 18, e eu concluo a palavra. Atos 18 fala de Crispo, principal da sinagoga. Ele então creu com toda a sua casa. Toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua parentela, seus amigos íntimos, seus colegas de trabalho, todos os seus, que ele tinha por direito para reivindicar. Eu sempre brinco aqui, muito dos coríntios, não é corintianos, é muito dos coríntios, ouvindo, criam, eram batizados. E Paulo, durante aquela noite, teve uma visão que eu profetizo para a igreja em Canoas: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, eu estou contigo, ninguém te ousará fazer-te mal, eu tenho muito povo nessa cidade. Você pode repetir comigo: Senhor, tu tem muito povo nessa cidade, no meu bairro, na minha cidade, no meu município, na minha escola, no meu escritório, na minha indústria, nos colegas, nos contatos de trabalho. Senhor, eu quero ser sal e luz, e ainda nesse ano eu quero proclamar e eu quero colher. Obrigado, Senhor Jesus. Abra meus olhos para que eu possa ver as pessoas, eu possa
crer no sobrenatural Teu, Senhor. Obrigado, Senhor. Isso é um princípio, isso não é uma exceção, é um princípio, uma lei espiritual. Eu e toda a minha casa. Coloca a última tela, Josué 24. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos nos colocar em pé. Vamos cear diante de Deus. Vamos ser pão partido e vinho, cálice da bênção para as pessoas ao nosso derredor. Se tu quiser levantar tuas mãos comigo e te ofertar ao Senhor, dizendo: eu e a minha casa. Eu e a minha casa, diga mais alto. Você, adolescente, jovem, diga em voz forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós escolhemos hoje a salvação de toda a nossa casa. E agora tu me deu, Senhor, esse entendimento amplificado, ampliado. Senhor, eu quero ver as pessoas que eu tenho por direito para reivindicar para a conversão, e eu quero começar a orar por essas pessoas. O Fernando e a Denise contaram de um Andrei, conheci ele no ano passado também, é pastor lá na Cracóvia. Ele era um roqueiro da pesada, rock pesado, envolvimento com Satanás, situações extremamente sérias. Mas esse irmão, essa pessoa se converteu, se transformou em irmão. Através dele, as duas irmãs se converteram. Através dele, a mãe se converteu. Quando eu estava vindo para cá, me lembrei do Gilberto de Cruz Alta. Se não me falta a memória, ele ainda solteiro, se converteu ao Senhor. João Nelson começou a cuidar dele, Rogério. E se não falta informação, 100 pessoas na congregação era da parentela, agora falando parentes diretos de sangue, que se converteram. 100 pessoas. Eu poderia te contar dezenas de exemplos, seja no Jari, seja em Porto Alegre, seja no nosso próprio grupo caseiro na época. Quantas e quantas vezes vimos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Receba nessa manhã uma medida nova de fé. Receba do Senhor, do trono de Deus e do Cordeiro do Rio, que transborda de fé para o teu espírito. Uma alegria, um louvor, uma adoração, que vai te encher o coração de fé. Tu vai começar a chamar à existência as pessoas ao teu redor. Tu vai começar a ver as pessoas amigas já convertidas e como teus irmãos no futuro presente, na fé. Obrigado, Jesus. Sobre a igreja em Canoas, nós trazemos esse fundamento apostólico para o direcionamento desse final de ano e para todos sempre, até a tua volta. Queremos ver cada nova vida, casal, solteiro, irmã, mulher, separada, sozinha, Senhor, mas ela tem junto com ela e junto com ele um arraial, um rebanho para ti, Senhor, uma família que é constituída dessa forma, e nós te damos glórias nessa manhã, te damos honra, louvores, em nome de Jesus. Amém e amém.